Fala pessoal, bem-vindos a mais um Tempo de Mesa e hoje estamos com uma convidada especial, a Vitória. Oi gente, prazer estar aqui. Eu creio que o Senhor vai falar muito com vocês, então assistam até o final que vocês vão ser abençoados. Amém. Hoje tivemos a ilustre presença do pastor Jaime e do pastor Alan pregando e o pastor Jaime começou falando um pouco acerca do arrependimento e do evangelho. Então aqui a gente vai abordar um pouco dos nossos pontos de vista de como foi, né, essa palavra. Vivi, pode falar? A gente estava conversando aqui antes, né, sobre como o arrependimento, ele é realmente o início do evangelho em nossas vidas. Então é onde nós reconhecemos o quanto nós precisamos do perdão do Senhor, o quanto nós precisamos reconhecer os nossos pecados diante dele para que a nossa vida, assim, com o evangelho, uma vida que agrade a Deus, tenha início, né? E a gente comentou até de João, né? O João Batista, ele fala com os fariseus: demonstrem frutos deem frutos que demonstrem um arrependimento. E muitas vezes nós somos aqueles que se arrependemos, né? É o famoso remorso. Sim. Só que as nossas atitudes não mudam. E para a gente permanecer no evangelho real, o evangelho genuíno, sempre parte do arrependimento. Sim. E é a questão também de ter um coração circuncidado, né? Porque não adianta nada por fora a gente ser uma coisa, que nem eram os fariseus, eles demonstravam uma coisa por fora, e por dentro o nosso coração não está com aquilo, não está produzindo realmente os frutos de arrependimento. E para o nosso coração estar circuncidado, ele precisa trabalhar o arrependimento, mas também a fé. Porque é através da fé que a gente tem a fidelidade com Deus e a partir da fidelidade nós temos a obediência. Então é um caminho que a gente precisa seguir. A gente precisa começar com a fé. Por quê? Crendo em Jesus, a gente sabe do porquê a gente precisa ser fiel a Ele, do que a gente precisa obedecer a Ele. E para isso também é importante o Evangelho, né? Sim. Uma coisa está ligada com a outra. Porque não adianta nada a gente não caminhar sobre a palavra de Deus. E eu acho que até esse ponto que você partiu, até parte para um outro ponto que o pastor já me abordou, que seria acerca dos sinais, né? Uhum. E a gente estava falando aqui também sobre como nós muitas vezes temos medo de ser aqueles que vão continuar. Até falam, né, que o livro de Atos ainda está sendo escrito, sim, né? Nós estamos vivendo Atos. Então, nós precisamos ter a coragem, a fé. O pastor Jaime sempre fala também que o medo, ele é inimigo da fé, ele é o oposto da fé. Então, nós precisamos ter a fé, a coragem para ir ao mundo através desse evangelho genuíno que nós partimos a viver depois de ter o arrependimento, demonstrar os sinais do Senhor, que também é a salvação que Ele nos trouxe, né? Sim, sim. Anunciar isso. Exatamente. E a salvação é o nosso maior tesouro. Gente, tudo gira em volta da salvação, né? Jesus, ele veio para nos dar a salvação, assim como Deus provou do seu amor através da salvação. Ele nos entregou a salvação. E hoje também nós temos o Espírito Santo em nós para produzirmos a salvação, chegar até o céu, né? A nossa maior meta, chegar até o céu. E nessa questão do evangelho também, eu até anotei aqui que a gente não precisa de outro evangelho, sim, né? A gente não pode se enganar com a secularização que está ocorrendo hoje em dia, né? De tipo, a Bíblia precisa ser reescrita, já não está mais abordando temas atuais. Não. A Bíblia não precisa ser reescrita. A palavra, ela não precisa ser mudada, porque a palavra é Jesus e ele veio para cumprir tudo aquilo que já estava escrito. Sim. O pastor, o versículo de Gálatas 1:6, né, que ele falou. E é um tema que ele também tem abordado já um dia, sobre a gente não aceitar um outro evangelho, mesmo que apareça um anjo do Senhor nos oferecendo outro evangelho. Do Senhor. Do Senhor, bem muitas aspas. Pra gente não aceitar um outro evangelho. O Senhor, ele é suficiente para nós. Aquilo que ele já fez, aquilo que o Senhor nos entregou na palavra dele são suficientes. Então, mesmo que muitas coisas se inovem e tal, a palavra do Senhor, ela é mais atual do que o jornal de hoje de manhã. Então, nós não precisamos atualizar a Bíblia, nós já temos o que nós precisamos aqui. Quantas vezes nós lemos um versículo mais de uma vez e ele se aplica àquilo que nós estamos vivendo, ele nos ensina algo novo. Então, nós não precisamos de um outro evangelho. Aquilo que o Senhor nos deixou é suficiente, tanto para o dia de hoje quanto para o dia de amanhã. Se a palavra que Ele te deu hoje talvez não se aplica ao processo que você está vivendo, mas um dia a palavra ela irá servir para você
você. A própria palavra diz que tudo que foi escrito para o nosso proveito. Então, aquilo que nós temos aqui já é suficiente. Sim, e não só isso, né? O Espírito Santo que habita em nós também, ele vai nos auxiliar nesse processo, nosso maior professor. Exatamente, tipo, é que nem ela falou, a palavra pode não ser aplicada agora, nesse momento, mas quando for necessário, o Espírito Santo vai te lembrar, entendeu? Essa palavra, ela não está sendo plantada em vão no seu coração. Uma hora ela vai frutificar. Porque toda palavra é útil, gente. Até mesmo quando a gente abre uma genealogia, quando a gente abre crônicas e vê, meu Deus, a repetição da palavra de novo, ela é necessária. Se não fosse, não estaria ali, entendeu? E ela está porque a gente precisa aplicar. Né? Quantas vezes o Senhor nos lembra de coisas que nós ouvimos, Sim. de coisas que nós vivemos. A palavra diz, né, sobre a gente trazer à memória aquilo que nos dá esperança. E muitas vezes, em momentos difíceis, em alguma situação que a gente está vivendo, o Senhor nos traz à memória. Então, além da gente guardar aquilo que Ele nos entrega, a gente tem momentos que a gente vai colocar em prática. Então, guardem a palavra, porque será útil. Mas um adendo também, abra a palavra, leia a palavra, é muito importante. É importante. Porque assim, não adianta nada chegar num momento de dificuldade, um momento de precisão e você não ter o que lembrar, ter o que lembrar. Eu vou ter o que lembrar a partir do momento que eu abrir, ler, buscar, né? Porque para muitas pessoas eu creio que deve ser difícil realmente um contato com a palavra, a interpretação, né? Ainda mais quando está se começando. O linguajar não é familiar, né? Mas o Espírito Santo te auxilia, o Espírito Santo te ajuda, é só pedir, é só clamar. Ele vai te entregar porque é o que ele mais quer. Que você entenda realmente a palavra dele, entender por que ele veio, entender o plano da salvação. Sim, e isso se aplica àquilo que a gente começou abordando, o Evangelho. Não tem como a gente conhecer o Evangelho e isso não trazer uma transformação em nós. Sim. Então, se nós conhecemos o Evangelho, nós precisamos viver a verdade dele. Então, a palavra diz sobre a gente entrar no nosso quarto, em Mateus 6,6, fechar nossa porta e encontrar o nosso Senhor em secreto. Então, o Evangelho ele traz a transformação, mas eu preciso sempre, todos os dias, aprender mais esse Evangelho, aprender mais de Jesus. A palavra também diz que a vida eterna é conhecer a Jesus. Então, para mim, isso é o máximo, porque assim, a nossa vida eterna já começou aqui na Terra. Quando eu me coloco diante do Senhor, quando eu vou conhecer a Ele, eu estou experimentando um pouquinho do que eu vou viver lá em cima, sabe? Então, o Evangelho verdadeiro, aquele Evangelho que te transforma, é aquele que você vai chegar em casa, abrir a sua Bíblia e conhecer mais dele. E não é uma transformação que acontece somente no momento que a gente se arrepende, do primeiro contato. É uma transformação diária. Porque a cada dia que passa a gente vê, caramba, tô errando muito nisso, preciso melhorar aquilo, né? Quantas vezes, né? No dia que a gente vê, poxa, errei nisso. Então, assim, o Evangelho, ele transforma a gente, mas a gente realmente precisa abrir a nossa Bíblia e conhecer esse Evangelho, né? Como virão se não há quem pregue? Como haverá o arrependimento se não há a palavra? A palavra é que convence, o Espírito Santo é que convence, ele fala conosco através dessa palavra. Então, é importante, abra a sua Bíblia. E ainda assim, ainda puxando um pouco dessa questão do arrependimento, se a gente não se arrepender, isso vai se tornar um pecado, isso vai fechar o seu coração. Então, é realmente necessário que haja o arrependimento para você não pecar e ser separado de Deus. Porque é isso que o pecado faz, ele te afasta de Deus, ele te deixa sozinho e mais fácil de ser tragado pelo inimigo, né? Eu acho que isso também vai muito da questão de fazer o sacrifício de Jesus valer a pena. Também. Porque Cristo, ele morreu por nós, né? Então, assim, a gente não precisa pegar um animalzinho mais, graças a Deus, oferecer em sacrifício. Eu não teria coragem. Graças a Deus que nós estamos debaixo de uma melhor aliança. Mas, assim, o Senhor, ele facilitou as coisas pra gente já. Então, o que nós precisamos fazer é realmente chegar diante dele, abrir o nosso coração. E também a gente tem um Cristo que é acolhedor, sabe? Ele, quando o nosso erro ele é apresentado ali, ele vai nos limpar, ele vai nos purificar. E lá em cima, ainda no céu, ele é nosso intercessor. Sim, é ele que está intercedendo por nós. E também ele não vai mais se lembrar desse pecado, né? Então, acho que também é muito importante da gente se livrar de todas as acusações que o inimigo muitas vezes coloca diante de nós.
e realmente, assim, se entregar ao Senhor, se arrepender para que essa separação não haja mais. Porque o sacrifício dele foi para que a gente pudesse se aproximar do Senhor, foi para que o véu fosse rasgado e nós tivéssemos livre acesso ao Senhor. Então não tenha medo de abrir o seu coração. Eu, quando era mais nova, eu tinha muito medo de confessar ao Senhor meus pecados, porque eu tinha vergonha deles, né? Mas o pecado, ele é tirado, né? O pastor Jaime sempre fala, não é mais coberto, ele é tirado. Então, o pecado, o Senhor, ele já fez o papel, ele já venceu todas as coisas, mas cabe a nós reconhecer isso. Chegar diante dele e falar, Senhor, tá aqui. Senhor, eu preciso do Senhor, eu preciso do seu perdão, eu preciso tirar esse pecado de estimação, mas a gente precisa levar isso diante ao Senhor e confessar a Ele para que haja essa purificação em nós. Porque é entender que você não pode ficar longe do Senhor, você não pode ficar distante dele, né? É entender que o seu pecado faz isso, te afasta. Quando você começa a ligar essas coisas, você entende que você tem uma grande necessidade de não estar mais próximo desse pecado, jogar ele fora mesmo, lançar. Cristo é suficiente. Exatamente, porque assim, hoje em dia eu vejo muita gente ficando à beira do pecado, sabe? Ah, não estou pecando, mas eu estou aqui, ó, muito próximo, mas eu não estou pecando. Exatamente, mas eu não estou pecando. Mas olha só, um abismo vai chamando outro abismo. Uma hora cai. Uma hora cai. Então, é mais fácil você voltar atrás enquanto você ainda não caiu. Porque por muitas vezes o diabo, ele é astuto, gente. Ele vai usar isso contra você. Vai ver que você tá ali na beira, vai te empurrar. E depois, às vezes, você fica com tanta vergonha que às vezes não consegue nem encarar o seu irmão. Né? Por muitas das vezes, eu já vi situações acontecendo da pessoa acabar errando, não conseguir voltar a Deus para pedir perdão, mas também não conseguir chegar a uma irmã e falar... Poxa, isso aconteceu, ora comigo, me ajuda. E é importante isso, né? Tipo, entender que existem pessoas ao nosso lado. O Senhor, o ser igreja não é 4 paredes. É quando nós estamos juntos, é quando nós estamos em comunhão. E o Senhor fala, né, para que não abandonemos a congregação, como é costume de muitos. Então, é importante a gente reconhecer que o Senhor coloca pessoas ao nosso lado para nos ajudar a viver esse verdadeiro evangelho. Além de que também ter pessoas ao nosso lado que realmente estão firmes em Jesus nos confronta, nos impulsiona. Então, você tá sem vontade de ler a Bíblia, como a gente estava falando aqui, se junta com um amigo. Ajuda muito. Faz um propósito. Faz um propósito de oração com alguém, faz um propósito de ler a palavra, ler um livro. Isso ajuda muito e o Senhor nos chama para isso. Ser igreja também é ser isso, é ter um amigo ao lado, além de sair para fora, é você viver a comunhão entre irmãos e com o Senhor. Porque o evangelho, gente, não foi feito para se andar sozinho. Jesus não andava sozinho. Não andava sozinho. E ele é o cabeça do quê? De um corpo. Ou seja, o corpo, gente, braço, perna, mãos, entendeu? Não é uma coisa só. Se fosse necessário só a cabeça, então por que a gente tá aqui? Por que estamos vivendo aqui na igreja? Estamos nos comunicando com vocês? É um despertar, é uma exortação. A gente precisa de exortação por muitas das vezes, né? Porque assim, muitas pessoas só querem uma palavra de conforto. Passa a mão na cabeça. Mão na cabeça. Ah, eu quero prosperar. Mas essa é a prosperidade, quando você entende realmente o que é o evangelho. Você entende por que estamos aqui e por que é tão importante essa pauta, porque é a salvação que está em jogo. É o que é mais importante para nós. É o que você falou, a prosperidade. Eu acho que muitas pessoas atrelam apenas ao dinheiro, mas a palavra diz que o Senhor é a pérola de grande valor que nós temos. Então, aquilo que esse mundo nos oferece, aquilo que nós temos, bens materiais, enfim, nada se compara ao Senhor. Então, Ele é a nossa verdadeira prosperidade. Ter o Evangelho é a nossa verdadeira prosperidade. Então, nós temos tudo que nós precisamos, gente. Nós temos tudo que nós precisamos. Então, não tenham medo de se entregar, não tenham medo de ir até Ele, de se arrepender e começar a viver esse verdadeiro Evangelho. E isso é importante para o próximo ponto, que foi o que o pastor Alan trouxe. Sim. Porque a partir do momento que a gente entende tudo isso, a gente trabalha no nosso íntimo, a gente consegue compartilhar com as outras pessoas. Sim. Na verdade. Isso, ele deu a base de Marcos 8, 19 a 21, né? E teve uma parte, ele tava falando sobre o milagre, né? Que Jesus, ele fala, vocês ainda não entenderam? E aí o Senhor fala que
das multiplicações que ele fez, né? Em uma multiplicação sobrou, eu não lembro a ordem, se é 12 primeiro ou se é 7, mas em uma multiplicação foi 12 e em outra foi 7. E aí sobraram cestos, né? Essas são o resultado da sobra de cesto. E teve uma parte que ele falou aqui que se tem cesto cheio é porque nós ainda precisamos espalhar, entregar o pão àquelas pessoas que estão precisando, né? Então é viver o evangelho e começar a partilhar desse evangelho com outras pessoas. E é muito importante a gente compartilhar porque a salvação não foi feita para ser só minha. Entendeu? Ela precisa ser compartilhada, é uma necessidade que a palavra seja levada a todas as criaturas. E eu não sei você, mas eu creio que a partir do momento que todos ouvirem o nome de Jesus, conhecer quem ele é, só assim ele poderá voltar. Sim. Né? Sim. É porque, né, tem várias interpretações. Se você quer que Jesus volte, então faça o seu papel. Vamos fazer o índio, né, Exatamente, sabe? Porque a gente tá fazendo aqui, ó. Sim. Agora. Mas é de suma importância que a gente compartilhe, porque eu não gostaria de que a pessoa tenha descoberto um tesouro e não compartilhasse comigo, sabe? É tipo, olha só, eu tô aqui carregando algo muito precioso. Vem ver, vem conhecer. E é isso que Jesus é. É o nosso bem mais precioso, o nosso sacrifício perfeito, aquele que cumpriu a lei, entendeu? Sim, você tá falando, por exemplo, quando eu gosto muito de um lugar, comida. Quando eu vou em um lugar que eu gosto muito, eu gosto de chamar outras pessoas pra conhecer aquele lugar. Eu acho que é a mesma coisa, cara. Sim. Você encontrou o maior tesouro da sua vida, por que não compartilhar, sabe? E a gente até tava falando aqui sobre o medo que existe nisso, né? Talvez falando da nossa geração, o medo de ser julgado. Sim, não é? Porque hoje em dia tudo que reflete o cristianismo, as pessoas começam a apontar como se fosse uma coisa ruim, né? Distorcendo, na verdade, né? Porque a partir do momento que o evangelho é distorcido, ele se torna realmente ruim. Mas quando você pratica o verdadeiro evangelho, aplica o verdadeiro evangelho, os frutos são bons, gente. A árvore é boa. Sim. Uhum. Não precisa existir um medo de compartilhar aquilo que você tem de mais precioso. Como eu tava falando, eu acho que para a geração de jovens, a parte teen também, principalmente, existe muito medo de não ser aceito no grupo. Exclusão. Ser excluído, não poder ali participar com a galera. Mas eu acho que quando a gente entende a nossa identidade, é impossível das pessoas não se interessarem. Então, mesmo que talvez... Todo mundo já passou por essa fase. Quando era mais nova, também. Então, assim, só que quando eles veem que existe algo diferente em você, eles vão querer ter o que você tem. Vai querer estar perto, sabe? sem dúvida. E nós não podemos ser egoístas de reter aquilo de mais precioso que o Senhor nos deu. Então, não tenha medo de compartilhar aquilo que o Senhor te deu. Não tenha receio, sabe? Que você não tenha medo de ouvir o que as pessoas vão dizer, de até mesmo ouvir aquilo que você mesmo pensa quando o Senhor te manda fazer algo, sabe? Ele nos deu um espírito de ousadia, de coragem. Então a gente não precisa ter medo, a gente não precisa duvidar do que ele vai fazer. Então, se ele falou pra você orar por alguém, se ele falou pra você compartilhar o evangelho com alguém, não tenha medo, se joga que ele vai te usar em nome de Jesus. Ah, mas eu não oro como ciclano, eu não falo como fulano, mas não é mesmo pra você fazer como as outras pessoas. O Senhor te criou pra você ser você, linda. Exatamente. Entendeu? Ah, e o meu jeitinho, ele é muito introvertido. Você vai conseguir se comunicar com outra pessoa que é introvertida. Eu falo pelos cotovelos. Então, eu vou estar mais propícia a me juntar a pessoas que também falam pelos cotovelos. E é normal. Foi para isso que Jesus nos criou, um diferente do outro, para a gente, tipo, alcançar várias outras pessoas. É aquilo que todo mundo sempre fala, né? Quem a Vitória vai alcançar, eu não vou alcançar. E é isso mesmo. E também a questão de não é sobre nós, né? Ah, principal, a principal. Principalmente, é sobre o que o Senhor quer fazer. Então, eu sei que sempre existe essa luta com principalmente o pensamento, né? Porque na cabeça vem muitas coisas, muitas dúvidas, muitos pensamentos. Mas não é sobre a gente. A gente estava falando aqui antes sobre Jeremias, né? Porque Jeremias, ele foi chamado, mas ele começou a colocar um monte de empecilhos, eu sou muito novo e tal. Mas não era sobre ele, era sobre o que o Senhor poderia gerar através dele. Uma outra pessoa que eu vejo muito isso é Moisés também. Moisés foi chamado, tinha uma sarça.
pegando fogo e o fogo não estava consumindo ela. E aí esse Deus que estava fazendo isso estava chamando Moisés. Só que mesmo assim existiam muitas dúvidas. Às vezes a gente vê o sinal na nossa frente, vê o que o Senhor quer fazer na nossa frente. E mesmo assim a gente começa a colocar muita coisa. Deus, mas a gente olha para as nossas limitações sempre. Sim, mas não é sobre a gente, sabe? É claro que durante tudo isso o Senhor ele vai tratar muita coisa em nós. Ele vai moldar muita coisa em nós. Mas é para que todas essas coisas que ele está fazendo com que nós vivamos gere algo e seja para abençoar vidas. Sim. Nós somos uma ponte. Assim como Jesus foi uma ponte para nós até Deus, né? Que ele foi o sacrifício perfeito, nós também somos pontes aqui nessa terra. Então aquilo que nós fazemos, como nós nos portamos, aquilo que nós dizemos a respeito do Evangelho, tudo isso é uma ponte para que outras pessoas também reconheçam o Senhor Jesus. E aí a gente volta sobre alimentar a multidão, né? Porque a gente vai estar fazendo isso. Nós vamos estar alimentando a multidão, né? Por muitas das vezes, eu só tenho 5 pães, mas é Jesus que vai fazer a multiplicação. Sim. Não é você. Mas até não hoje... é sobre você. Exatamente. Até hoje eu só consegui ler Gênesis. Deus vai trabalhar. Sim. Vai trabalhar uma palavra para você compartilhar com outra pessoa. E é isso, é uma caminhada, gente. O mais importante é a constância. Entendeu? Permanecer no Evangelho. Exatamente. É sobre isso. O Evangelho é sobre a nossa constância, a nossa fidelidade, a nossa obediência, para sermos firmes até o fim. Sim. Quem perseverar até o fim será salvo. Eu pensei que você Aproveitando o gancho de que a gente tem que andar sobre a palavra do Senhor. Não temos que ter medo e nem duvidar. Você já fez o seu papel de ir lá assistir o Cliff? Se não, a gente vai anotar o seu nome e vai falar assim, adeus. Brincadeira. Gente, mas acho que tudo isso que a gente falou tem muito a ver com aquilo que a gente tem cantado, né? O Senhor nos deu a graça de compartilhar algo que Ele tem gerado em nós, que foi a música sobre a Tua Palavra, que nasceu aqui nesse lugar, né? Conta mais. Foi muito legal, gente. Assim, eu acho muito difícil compor em grupo, né? Você fala com a galera, fala, gente, cada um tem seu pensamento, Deus seu também tá falando algo com cada um, seu estilo. Tem gente que gosta mais de worship, tem gente que não gosta tanto, Mas assim, o Senhor, Ele nos uniu por um propósito. Então Ele vai fazer. E aqui nesse lugar, há uns meses atrás, a gente se reuniu depois do desafio do Pastor Alain, né? Ele desafiou a gente a compor 12 músicas até o Don't Stop. A gente tem, acho que, 9 agora. Estamos no processo. E essa é uma música que a gente tem cantado, que a gente tem vivido, né? E ela tem muito a ver com aquilo que a gente tem falado aqui, porque é sobre viver o Evangelho. Então é sobre viver sem medo, sobre confiar no Senhor, é sobre ter fé. E a fé não é algo racional, não é algo que você consegue ali apalpar, sentir. Não. Você simplesmente acredita que algo vai acontecer. O Senhor te deu uma palavra, Ele venceu todas as coisas e por isso você pode crer, sabe? Então, acho que tudo isso que a gente falou linka muito com isso de ir. Sim. Acreditar no que o Senhor pode fazer, sabe? É uma coisa que a gente estava louvando ali no momento, né? Porque eles cantaram no final do Sunset. E uma coisa que estava vindo no meu coração muito, quando eu estava cantando, né, sobre a sua palavra, eu estava imaginando realmente os meus pezinhos em cima dos pés de Jesus e andando. A palavra viva ali. Sim. É muito lindo, gente, porque assim, não foi a primeira vez que eu estava ouvindo o louvor. Nem vai ser a última. Nem vai ser a última, mas cada vez, e glória a Deus por isso, o Senhor fala de uma maneira diferente. Ele age de uma maneira diferente. Às vezes, porque assim, né, a gente já cantou várias vezes essa música aqui. E não tá errado não, tem que cantar mesmo. Tem que cantar sobre a palavra mesmo. E aí eu lembro que a gente foi começar a cantar, e aí eu pensei, né, Senhor, o que de novo o Senhor quer trazer pra nós? E aí ele falou muito comigo sobre a questão dos barcos, né? Que quando a gente segue a Cristo, a gente tem que queimar os nossos barcos. Sim. Então eu usei o exemplo de Pedro na hora, que depois que aconteceu todo aquele rolê, ele negou Jesus ainda não tinha ressuscitado. Já fui. E aí ele voltou para as obras que ele fazia antes. Então ele voltou pro barco, ele voltou a pescar.
Só que quando o Senhor nos chama para o Evangelho, Ele nos chama para uma nova vida, Ele nos convida a queimar aquilo, a vida passada, né? Queimar o nosso passado, aquilo que ficou para trás, o nosso medo, o que tem estado no seu barco que você precisa queimar, sabe? Para que você realmente possa viver o Evangelho, para que você realmente possa viver aquilo que o Senhor tem para você. E na hora o Senhor começou a ministrar sobre isso, porque a partir disso a gente começa a ser um filho dependente do Senhor, né? Como diz a letra. Sim. Então queime os barcos. É muito difícil queimar os barcos, deixar as coisas para trás. Verdade. Eu mesma sempre falo, eu sou muito medrosa, gente. Mas quando o Senhor nos chama, nós precisamos deixar esse medo de lado. Precisamos realmente confiar no Senhor que Ele vai fazer. Principalmente quando Ele nos dá uma palavra, né? Sim. Então tem até aquele outro trecho. Os meus pés molhados estão, mas a sua palavra transforma a água em chão. E eu acho que essa é a parte que a gente mais tem um conflito, assim. Quando nós estamos indo em direção ao Senhor, mas os nossos pés ainda estão molhados. Eu não tenho um chão ali para pisar, eu não tenho algo firme para pisar. Só que conforme nós andamos, Ele vai sustentando o nosso caminhar, Ele vai sustentando, Ele vai transformando o milagre. Ele tá ali para nos segurar, Sim. né? E caminhar junto com Ele. Sim. Né? A gente não faz essa caminhada sozinho, gente. A gente faz uma caminhada com Jesus. Sim. Ele está ao nosso lado em todos os momentos, né? Sim. Por mais que às vezes seja difícil a gente ver, a nossa mente fica nublada quando algo nos acontece. Porque é o normal do ser humano. É o normal do ser humano, ele sempre vai... A gente, né? Sempre vai acabar colocando os nossos sentimentos acima, né? A razão acima da fé. Sim. Mas quando a gente percebe, volta. Volta pra Jesus. Não pros barcos que você já deixou lá atrás, né? Os barcos que deveriam ter sido queimados. Exatamente, porque por muitas das vezes Deus tá te dando desafios novos, tá ali colocando sugestões no seu coração pra você crescer, pra você sair desse lugar de conforto, e você não quer porque não confia. Sim. Não confia no novo que Ele tá te entregando. Mas assim você não cresce, você não tem pra onde ir, fica parado e afunda. Sim. Porque quem fica parado afunda. E Entende? o Senhor sempre está em movimento, né? Sim. O Espírito Santo, ele é comparado a um vento impetuoso, Sim. a muitas águas. Então, assim, ele não tá parado, ele tá se movimentando. E se nós não nos movimentamos, a gente não consegue caminhar ao lado dele. Exatamente. A gente fica para trás. Então, o próprio refrão, assim, eu vejo como se fosse o próprio Deus falando para nós, né? Não tenho o que temer, né? Não tenho o que duvidar. As minhas águas, por mais turbulentas que às vezes ela pareça, elas vão trazer paz, sabe? E eu acho que quando nós confiamos no Senhor, é uma certeza que nós vamos viver o melhor para Ele, né? A palavra diz que a vontade dele é boa, agradável e perfeita. Sim. Então, a partir do momento que nós nos colocamos disponíveis para viver a vontade dele, nós vamos viver o melhor dessa terra. Nossa, eu acho que aqui foi totalmente pontual. Porque, assim, é tudo que reflete do louvor. E a gente recomenda muito que vocês ouçam, gente. Sem brincadeira. Não é porque está aqui presente. E não é porque é nossa também, mas é algo que o Senhor entregou. Exatamente. Então, eu mesma fui desafiada a viver essa música no dia do meu casamento. Mas o Senhor produziu algo ali, sabe? Então, compartilhando rapidamente, estava chovendo muito, mas nós tínhamos uma palavra. E o Senhor cumpriu a palavra dele. Então, nós podemos confiar, era aberto o local, né? Então, por isso que nós estávamos ali na fé, que o Senhor ia fazer, o Senhor fez. Então, realmente, não tem por que temer, não tem por que duvidar, porque as águas dele sempre trarão paz. Então, não tenha medo de andar sobre as águas com ele, não tenha medo de andar sobre o sobrenatural com ele. Amém. Então, pessoal, esse foi o Tempo de Mesa de hoje. Eu espero que tenha edificado grandemente a vida de vocês. Por favor, se vocês querem a Vi de volta, comenta aí, porque eu adorei a presença dela conosco. Eu espero muito que ela volte. Muito bom. E é isso, eu espero você no próximo Sunset, às 4 horas, todo sábado. Nós temos também um encontro no 1035, que ocorre a 12:30. E é isso, pessoal. Não esqueçam de curtir, de compartilhar e comentar e de assistir o clipe. Por favor. Em nome de Jesus, gente. Deus abençoe vocês. Até mais.